No final de semana do dia 12 de julho de 2021, foi a vez de Cuba entrar para os noticiários mundiais. Uma série de protestos contrários ao governo aconteceram em várias cidades do país e muitos deles terminaram com confrontos com a polícia, e inclusive a morte de um homem de 36 anos. A gente sabe que no Brasil falar de Cuba é um tema delicado, principalmente porque as pessoas costumam contar a história desse país como sendo algo preto no branco, enquanto existem milhares de centenas de tons de cinza aí no meio. E é por isso que a gente decidiu fazer um especial sobre o assunto. Daqueles episódios enormes que vocês adoram, que levaram dias e dias de pesquisa, mas que trazem tudo nos mínimos detalhes. Pois é. Então, nesse episódio a gente vai te contar a história de Cuba, quem são os Castros, uma família importantíssima na história do país, e lógico, o que está acontecendo por ali recentemente. Bom, e para te contar tudo isso, a gente convidou uma pessoa mais que especial, o jornalista e correspondente da Globo News na Argentina, Ariel Palacios. Acho que a gente nem precisa dizer a honra que foi poder contar com a presença dele por aqui, mas vamos deixar ele dar um alô antes. Oi, como vão? Tudo bem? Sou Ariel Palacios. E dada essa introdução, acho que a gente já pode começar. Eu sou Andressa Isfer. E eu sou Elizabeth Matravolg. E esse é o Papo de Inter. Notre volonté. Make America great again. Poner esos sueños en marcha. Actitud multiproducto. El estado de alarma en toda España. We did it, Joe. Como sempre por aqui, a gente vai começar te localizando para esse episódio e te contando um pouco mais da história do país. Cuba é uma ilha localizada no Caribe, perto ali das Bahamas e da Jamaica e do Haiti, que inclusive já foi tema do nosso episódio aqui do Papo de Inter de número 23. Cuba foi colonizada pelos espanhóis e tem como sua capital Havana. E antes da gente já entrar na história, um pouquinho dos bastidores aqui. Falar de Cuba não é uma tarefa fácil. Isso porque muita coisa aconteceu por lá e tem muitos nomes importantes para te explicar toda essa história, mas a gente vai tentar. O que a gente já precisa te avisar é que você vai ouvir bastante a nossa voz até a gente chamar o nosso convidado especial para contar o que ele vivenciou cobrindo a América Latina. Mas então, vamos começar. A independência de Cuba foi declarada só em 1902 e teve apoio dos Estados Unidos. O que aconteceu, na verdade, é que os cubanos lutaram pela sua independência 2 vezes. Na primeira, eles lutaram e foram derrotados pelos espanhóis. E na segunda, os Estados Unidos declararam guerra à Espanha, que dominava o território na época, dando início à guerra que ficou conhecida como Guerra Hispano-Americana. Esse conflito terminou em 1899, e nessa confusão toda, a Espanha perdeu a guerra e deixou Cuba nas mãos dos militares americanos, que governaram o país até 1902. Só um PS aqui no meio dessa história. Na nova Constituição cubana, em 1901, os Estados Unidos tinham direito de alugar estações navais cubanas e, se necessário, intervir para preservar a independência cubana e um governo adequado para proteger vidas e propriedades. Em 1902, Cuba declarou sua independência, mas seguiu bastante ligada economicamente aos Estados Unidos durante décadas, lembrando que a economia cubana girava em torno do açúcar. E então, declarada a independência, a gente vai dar um pulinho no tempo. Só para te resumir o que aconteceu até 1925, os Estados Unidos seguiam por ali, intervindo no país, e alguns presidentes passaram pelo poder. Segundo o site Britânica, esses presidentes tinham um fator muito importante em comum: a corrupção. Então a gente chega no general Gerardo Machado, o 6º presidente de Cuba. Ele foi eleito em 1924, mas assumiu o cargo no ano seguinte. Ele foi se provando um líder cada vez mais autoritário e ditatorial. Inclusive, ele é considerado o primeiro ditador de Cuba e ficou no poder por 2 mandatos. Em seu segundo mandato, em 1928, Gerardo de fato impôs a ditadura. Ele impôs a lei marcial e acabou com a liberdade de expressão e da imprensa. Enfim, nisso tudo, a oposição foi se alimentando e crescendo, até porque Cuba entrou em uma depressão econômica no início dos anos 30, causada pela baixa do preço do açúcar. O negócio foi ficando feio, os cubanos fugiram do país e os Estados Unidos se ofereceram para mediar aquela situação. Até que outro nome surgiu no meio do caos: Fulgêncio Batista. O sargento foi responsável pelo golpe que tirou Gerardo Machado do poder em 1933. E bom, guarda esse nome aí porque ele é bastante importante na história cubana. Mas o que você precisa saber aqui é que ele era super poderoso na época e basicamente decidia quem seria o presidente, até que ele mesmo decidiu assumir o poder em 1940 e se aproximou da União Soviética. Depois disso, ele perdeu uma eleição,
deixou Cuba, voltou anos depois, se candidatou às eleições de novo, deu um golpe de Estado no país antes do resultado das eleições saírem e fechou o Congresso. Enfim, é muita coisa. Mas então bora pular para um capítulo extremamente importante na história de Cuba que aconteceu lá em 1959, a Revolução Cubana. Neste ano, o sargento Fulgêncio Batista ainda estava no poder, mas já sem forças. Isso porque a exportação do açúcar do país se via ameaçada por uma legislação imposta pelos Estados Unidos. No meio desse rolo todo, os irmãos Castro, que a gente vai falar bastante aqui, entraram em cena. Sim, Fidel Castro e Raul Castro. Outro bastidor aqui. A nossa ideia inicial aqui desse episódio era ter um bloco falando só dos dois, mas depois de algumas horas de pesquisa, a gente percebeu que é impossível falar da história de Cuba sem falar principalmente de Fidel Castro. Então aqui você vai perceber que a gente vai contar a história do país, mas também detalhes da vida de Fidel, que é pra lá de interessante e super importante. E então, indo direto ao ponto, se Fidel Castro estivesse vivo, ele teria 95 anos hoje. Ele desde criança já era uma pessoa brilhante. Apesar de arrumar confusão com todo mundo na escola, incluindo professores e colegas, ele era extremamente inteligente e também se saía super bem nos esportes, principalmente no basquete. Fidel era formado em Direito pela Universidade de Havana e ainda como estudante já era ativista político. Ele se casou super cedo com a Mirta Dias Balart, com quem teve seu primeiro filho. Digo primeiro porque Fidel teve uma penca de filho. E não, a gente não tá exagerando. O cubano se casou pelo menos uma vez, e aqui a gente diz pelo menos porque cada fonte dizia uma coisa, mas enfim, ele se envolveu com uma série de mulheres e teve mais de 7 filhos. Obviamente não vamos falar de todas as crias dele aqui, mas não podíamos deixar de fora o Fidelito, seu primeiro e único filho que teve com a Mirta Dias. Mirta era de uma das famílias mais ricas de Cuba e seu irmão integrou o governo de Fulgêncio Batista, que agora, como você já sabe, era um dos principais inimigos de Fidel. Ou seja, a família de Mirta era uma das principais opositoras de Fidel. O casamento deles durou 7 anos e depois do divórcio, a Mirta se mudou para os Estados Unidos e depois se exilou na Espanha. Fidelito, o filho do casal, ficou em Cuba, onde participou do governo do pai. Infelizmente, em 2018, ele cometeu suicídio após passar por uma depressão profunda. No período da sua morte, só uma curiosidade aqui para vocês, o governo cubano divulgou detalhes da doença e da motivação da morte de Fidelito, o que é algo super incomum em um governo que considera o suicídio uma atitude desonrosa. E continuando a história de Cuba e de Fidel, o Castro chegou a advogar nos anos 50, que foi quando Batista tomou o poder por meio de um golpe de Estado, como a gente já te contou aqui. O Fidel era um dos principais opositores de Batista e chegou a atacar o quartel militar de Moncada em 1953, quando ele tinha apenas 26 anos. A operação foi um fracasso e resultou na morte dos 160 homens envolvidos. Enfim, o Fidel foi preso junto do Raul Castro e no tribunal que condenou por 15 anos de prisão, o Fidel proclamou seu famoso discurso: "Condenem-me que isto não importa, a história me absolverá", que depois se tornou um manifesto da Revolução Cubana. 2 anos depois, Raul e Fidel Castro foram soltos por meio de uma anistia. Eles saíram da prisão, foram para o México e já começaram a mexer os pauzinhos ali para voltar para Cuba para uma segunda tentativa de levante. Aqui a gente precisa trazer uma pessoa para a equação que com certeza você já ouviu falar: Ernesto Che Guevara. Fidel e Che Guevara se conheceram lá no México e foi lá que eles se uniram para tomar o poder em Cuba. Pois bem, o grupo tentou mais uma vez um levante em 56, mas foi um fracasso de novo, só que dessa vez eles não foram presos e conseguiram fugir. E nisso, a gente pode te contar que o país entrou num verdadeiro caos. Tiveram várias tentativas de levantes, greves e o que fosse para tirar Fulgêncio Batista do poder, mas todos sem sucesso. Até que chegou o ano de 1958. Nesse ano, a destruição de propriedades foi o que mais chamou a atenção, porque o que passou a ser destruído foram os canaviais de açúcar, o que afetou a economia cubana em cheio. Os Estados Unidos, vendo a treta toda rolando, decidiu impor um embargo de armas a Cuba, ou seja, proibiu a comercialização de armas a Cuba, e Fulgêncio Batista, que não era bobo nem nada, viu toda essa violência e adiou as eleições que aconteceriam naquele ano. E aqui a gente precisa reforçar uma coisa: quem era a oposição a Fulgêncio Batista eram os comunistas, o que inclui também os Castros. E Fulgêncio passou a atacar esse grupo com todas as forças. Muita coisa rolou nesse embate, incluindo sequestro de americanos e canadenses por parte do grupo de Fidel e ataques por parte do governo em áreas tomadas pelos rebeldes. E aí chegaram as tão esperadas eleições. Resumindo muito o que rolou por lá, foi que tinham 3 candidatos, um apoiado
apoiado por Batista, o outro cara que era apoiado pelos grupos mais moderados e o antigo presidente do país que era candidato pelo Partido Revolucionário de Cuba. Pois bem, dizem que as eleições foram fraudadas e quem venceu foi o cara apoiado pelos grupos mais moderados, o que deixou Batista, na nossa linguagem, full pistola, ou seja, muito, muito bravo. E então o Batista se viu sem o apoio que ele tinha do exército e também foi vendo a sua força totalmente comprometida por causa do embargo dos Estados Unidos. Nisso tudo, os Castros, junto de Che Guevara, viram a oportunidade perfeita para agir e agiram. No final de dezembro de 58, rolou um levante por parte do grupo e no primeiro dia do ano de 1959, Fulgêncio Batista renunciou e fugiu do país, deixando a Havana para Fidel Castro. E então Fidel assumiu o poder, cortou vínculos com os Estados Unidos e passou a se aproximar ainda mais da União Soviética. Fica tranquilo que no próximo bloco a gente vai te contar tudo o que aconteceu no país e na vida dos Castros depois da Revolução Cubana de 1959. E aqui a gente vai continuar a história de Cuba a partir dos anos 60. Bom, Fidel tomou o poder ao lado de Che Guevara e ficou lá até 2008, quando adoeceu e entregou a liderança do país ao seu irmão Raul. Mas calma que a gente já vai chegar lá. O que você precisa saber é que as coisas não aconteceram assim de uma hora para outra. Toda essa história que a gente contou até aqui foi em 1959, mas foi só em 1961 que o governo cubano proclamou a revolução de caráter socialista. E aí o que a gente viu foi uma onda de empresários fugindo para Miami, uma vez que o Fidel estatizou praticamente tudo em Cuba. A gente nem precisa lembrar que tudo isso está acontecendo durante a Guerra Fria, que a gente já falou aqui inúmeras vezes no Papo de Inter, inclusive fazendo umas analogias incríveis para você entender. Então, fazer o que o Fidel fez foi basicamente declarar guerra contra os Estados Unidos ao se unir à União Soviética. Foi no mesmo ano que os Estados Unidos romperam relações diplomáticas com Cuba e que ocorreu o famoso ataque à Baía dos Porcos, onde mais de 1.200 exilados apoiados pela CIA tentaram atacar Cuba. Eu nem preciso dizer também que esse ataque foi um fracasso e Cuba saiu ganhando nessa. Mas essa treta não parou por aí, porque, por causa do envolvimento da CIA na tentativa de invasão a Cuba, o governo cubano cedeu parte do seu território para a União Soviética, que implantou bases militares que, se ativadas, poderiam atingir Washington, que é a capital dos Estados Unidos, em apenas 13 minutos. E aí as bases militares foram implantadas e só um ano depois, lá em 1962, os Estados Unidos, por meio de aviões espiões, descobriram essa base militar e aí gerou o que ficou conhecido como a crise dos mísseis. Estados Unidos e Cuba começaram a negociar e Cuba exigia que os americanos se comprometessem a não tentar invadir o país novamente para tirar essa base da União Soviética do território deles. Durante os dias de tensão, um avião americano foi abatido pela Força Militar de Cuba e esse dia ficou lembrado como o ápice da crise. Muitos acharam que a Guerra Fria finalmente se tornaria uma terceira guerra mundial entre Estados Unidos e União Soviética. Porém, Cuba e Estados Unidos continuaram as negociações. A União Soviética entrou no meio e pediu para que os americanos retirassem uma base militar que tinha na Turquia e que podia atacar o território russo. Bom, como vocês já sabem, não rolou a Terceira Guerra Mundial, então aquela treta toda foi resolvida, mas foi um dos momentos mais tensos da Guerra Fria. E pulando um pouco os anos, lá em 1967, o principal aliado de Fidel, Che Guevara, foi assassinado lá na Bolívia, o que tornou Fidel o principal rosto da revolução. Durante os anos em que ele esteve no poder, Fidel focou a economia basicamente na produção de açúcar e investiu no tripé básico comunista: saúde, esporte e educação. Ele elevou o número de médicos do país, que antes eram 3 mil, para 88 mil médicos, e acabou com o analfabetismo em apenas um ano de governo. Em 1980, Fidel autorizou a população que, enfim, não gostava do regime comunista a deixar o país. E olha, como a gente já sabe, tem muita gente que gosta do Fidel Castro e tudo que ele representa, mas a gente não pode deixar de falar aqui que Fidel era um ditador, impôs um partido único no país, acabou com qualquer chance de democracia em Cuba e estima-se que pelo menos 12 mil pessoas tenham morrido por motivos políticos durante a sua gestão. E, meu Deus, acho que a gente já falou demais. Acho que já tá mais do que na hora da gente chamar o Ariel Palacios pro papo e deixar ele contar pra gente o que aconteceu em Cuba a partir dos anos 90. Isso porque, pra quem não sabe, o Ariel é correspondente da América Latina desde 1995. Então, se tem alguém que acompanhou a trajetória de Cuba ao longo desses anos, esse alguém é ele. Bom, de forma geral, digamos assim, que neste último quarto de século, as mudanças que a gente vê em Cuba, na parte de política interna e externa,
acho que daria para classificar de basicamente 3, talvez, ou 4 etapas. Vamos ver, vamos pensar juntos aqui. Primeiro, em meados dos anos 90, Cuba ainda estava no que eles chamavam da etapa da fase especial, né? A União Soviética, o Muro de Berlim caiu em 89, o Pacto de Varsóvia se desfez naquela época, a União Soviética durou um pouquinho mais, até 91, e quando a União Soviética acabou o grande intercâmbio comercial que havia entre o que depois se voltou a ser Rússia, e Cuba havia ficado muito, da mesma forma como Cuba havia ficado muito dependente do mercado americano antes da Revolução, Cuba ficou muito dependente da União Soviética após a Revolução. E Cuba, a Revolução, um dos erros da Revolução, houve muitos acertos, mas também houve muitos erros, foi pensar daquela forma colonialista, acomodada, de insistir no monocultivo. Cuba, até os anos 90, dependia basicamente da exportação de cana-de-açúcar. E apesar da grande fertilidade das terras cubanas, nunca diversificou a agricultura. Então precisava importar alimentos, mesmo tendo uma terra muito fértil, porque dedicava a sua obsessão era a cana-de-açúcar. Inclusive foi uma das grandes obsessões de Fidel Castro, especialmente final dos anos 60 e início dos anos 70. A partir daí, Cuba passou grandes apertos e começou a melhorar quando começou a abrir a parte turística. Houve muitos investimentos europeus, canadenses, especialmente espanhóis, não é, nessa parte do turismo. Então, muitas divisas começaram a entrar devido a essa parte turística. Então, aí, Cuba começa a dar uma melhorada a partir desse momento. Aí entramos no século XX, com Cuba continuando assim, e aparece a Venezuela no cenário. A Venezuela, de certa forma, não exatamente, mas de certa forma, mutatis mutandis, se torna uma espécie de substituta do que havia sido a União Soviética, com um grande vínculo comercial. Neste caso, com a Venezuela entregando petróleo a Cuba a preços altamente favoráveis, praticamente a preços de custo. Foi mais ou menos uma questão de soft power, né? De subsidiar o combustível em Cuba por um vínculo político. O que acaba sendo uma coisa interessante, porque a Venezuela que tem, digamos assim, a faca e o queijo na mão, que é o petróleo, para passar para Cuba, mas a influência acaba sendo oposta. A influência política acaba sendo de Cuba na Venezuela e não o contrário. E antes da gente continuar contando a história de Cuba, deixa a gente te falar aqui algumas curiosidades sobre Fidel. Porque assim, como muita gente que ama ele, tem muita gente que odeia ele. Fidel fez muitos inimigos durante a sua vida. Segundo o chefe de segurança do líder cubano, pelo menos 634 maneiras foram utilizadas para tentar matar o Fidel. E essas maneiras são bizarras, envolvendo envenenamento dos charutos dele, tentativas de sabotar os seus discursos na TV, impregnando os estúdios de gravação e até provocar acidentes de carro. Enfim, a lista é bem extensa. Entre os principais inimigos de Fidel estão a CIA, obviamente, o Serviço Secreto americano e cubanos que se exilaram nos Estados Unidos. E outros 2 detalhes super interessantes sobre Fidel, né? Diferentemente de muitos ditadores comunistas, o Fidel tinha uma relação com a Igreja Católica e chegou a receber o Papa em Cuba. Além disso, ele passou a sua primeira lua de mel em Nova York, o maior reduto capitalista da história, e segundo historiadores, ele era apaixonado pela cidade. Inclusive, o Ariel falou bastante dessa época e dessas ligações entre Cuba, a Igreja Católica e a abertura do país para os Estados Unidos. Escuta só. Depois, já entre 2010 e 2020, aí temos outra fase, que é a fase primeiro da reaproximação cubana-americana, graças ao governo de Barack Obama, e pela intermediação também do Papa Francisco. Lembremos que o Vaticano tem uma grande e antiga tradição diplomática, então houve essa reaproximação. Cuba teve toda aquela reabertura. Cuba, em um ano, meses antes da chegada de Obama, de visita na ilha, foi uma espécie assim de um cenário que a velha guarda ortodoxa da Revolução em Cuba achava que era o fim da picada. Como dizem os cubanos, quando estão assim dizendo que este é o fim da picada, é me zumba el mango. Me zumba el mango é algo equivalente a isso, como isto é o fim da picada, né? Porque em poucos meses houve um show dos Rolling Stones, né? Símbolo da decadência burguesa, segundo dizia Fidel Castro décadas antes, né? Isso foi assistido por 1 milhão de cubanos
meio milhão dentro de uma grande área esportiva, mas instala um parque esportivo que tem perto de Havana, e outro meio milhão do lado de fora. Isso quer dizer mais ou menos uns 10% da população da ilha. E a rodagem, filmaram ali boa parte de um dos filmes do Fast and Furious, que não me lembro como é que se chama no Brasil agora, um blockbuster de Hollywood, né? Típico, outro emblema do capitalismo, mas com boa parte de umas correrias transcorrendo nas ruas de Havana. E temos um desfile feito pelo Karl Lagerfeld, o designer de moda alemão, para a marca Chanel. E uma das piadas na época era: agora somos marxistas chanelistas, né? Marxistas chanelistas, como, né, o pessoal estava irado, a velha guarda, mais uma vez, estava irada por esse aburguesamento, digamos assim, da Revolução, ou que a Revolução estava abrindo as portas para isso. E aqui a gente vai avançar para os últimos anos de Fidel, uma vez que o nosso convidado já detalhou muito bem como foram os anos 90 em Cuba, com a queda do regime soviético. Fidel adoeceu e já nos primeiros anos do século XXI ele já demonstrava problemas de saúde. Em 2006, foi a primeira vez que ele passou o comando de Cuba para o seu irmão Raul Castro. Em 2008, ele deixou de vez o cargo. E depois disso, Fidel deixou aos poucos os holofotes e o comando do Partido Comunista também, que ele era o líder. Ele morreu em 2016 e causou uma comoção geral na população. Como último pedido, Fidel disse que não queria que fosse erguido uma estátua em seu nome e pediu para que as ruas da capital não levassem o seu nome também, pois ele abominava cultos a líderes, como a gente vê lá na Coreia do Norte, por exemplo. E antes da gente começar a falar do Raul, eu só queria deixar aqui uma recomendação de um documentário maravilhoso na Netflix, que chama Cuba e o Cameraman, que conta a história de algumas famílias que vivem em Cuba ao longo de 45 anos de história. Então, assim, se você gosta de uma parte mais visual e de entender a história e tudo isso que a gente tá te contando, vai assistir esse documentário que é tudo e depois conta pra gente o que você achou. Mas tá, vamos falar de Raul Castro. Os dois, tanto o Fidel quanto o Raul, vêm de uma família com 7 filhos. Raul hoje tem 90 anos, sendo 5 anos mais novo que o irmão. Ele sempre esteve ao lado de Fidel desde a Revolução até os anos de governo. Mas diferente do irmão, o Raul foi um homem de uma mulher só. Ele conheceu Vilma Espin durante a guerrilha em 59 e eles ficaram casados até 2007, quando ela faleceu. Raul, quando jovem, tinha ideias até mais revolucionárias que Fidel. Ele estudou ciências políticas, participou do ataque ao quartel, foi preso com o irmão e também foi solto 2 anos depois. Ele se exilou no México e ajudou Fidel e Che na Revolução. Raul dedicou a vida ao governo cubano, ocupou cargos importantes, dialogava com a União Soviética e foi sempre considerado o número 2 do governo de Cuba. Até que em 2008 ele assumiu oficialmente a presidência do país com a doença do irmão. Escuta só o que o Ariel falou dessa relação entre os dois irmãos e essa transição de poder. Simultaneamente, entre a parte interna e externa, Raul Castro, com Fidel já fora do páreo, aposentado primeiro e morto depois, o seu irmão mais flexível. Eles agiam de certa forma enquanto os dois estavam vivos, quando Fidel estava já doente, aposentado, e Raul estava trabalhando como presidente, como secretário-geral do partido simultaneamente. Fidel fazia o bad cop e Raul fazia o good cop. Então Fidel era o ranzinza que sempre falava alguma coisa da velha revolução, e o Raul é que sutilmente, tampouco explicitamente, sutilmente ia abrindo o país. E como Raul era chefe das Forças Armadas e esteve sempre ao lado do Fidel, o mundo achou que a nova presidência do país seria mais do mesmo, com mais um Castro no poder. Mas o Raul surpreendeu, e surpreendeu bastante. Dentre as medidas adotadas por ele limitou a sua estadia no poder até 2018, acabou com as proibições de acesso a hotéis, aluguel de carro e compra de celulares aos cubanos, permitiu que a Igreja Católica fosse mediadora nas questões de presos políticos e permitiu a reaproximação dos Estados Unidos, realizando inclusive um encontro histórico com o ex-presidente americano Barack Obama em 2016. Já no âmbito político, nada mudou de fato. Cuba continua sendo um país de um partido único e sem um pingo de democracia ou participação do povo na política. Escuta só o que o Ariel nos relatou sobre a transição de poder entre os Castros. O fato do Fidel ter saído de cena permitiu a abertura, porque o Fidel era o símbolo da Revolução, o lado carismático, mas também romântico, o lado idealizado da Revolução, que há muito tempo deixou de ser a Revolução, muito tempo, e Raul era como o lado mais pragmático. Então, e o fato do Raul Castro ter passado o poder a um civil, pela primeira vez, uma pessoa que não tem o sobrenome Castro, não é? São coisas simbólicas. A ditadura continua, mas você tem pelo menos uma espécie assim de
sorriso, um aceno, dizendo, olha, agora a gente está indo no caminho de ser um pouquinho menos ditatorial, talvez, porque pelo menos mudou a pessoa ali, né? Então, são pequenos símbolos, mas que são pequenos símbolos que sempre ajudam, pelo menos, para alguma coisa. E, atualmente, 1/3, ao longo dessa década, ampliou-se todo o espaço para a iniciativa privada. Cuba deixou de ser, oficialmente, na Constituição, um país comunista, reconhece a propriedade privada, e 1/3 do PIB cubano hoje em dia é produzido pelo setor privado, que são pequenas empresas, pequenas microempresas que mais ou menos empregam uns 15% da força de trabalho de Cuba e produzem 30% do PIB. O Raul cumpriu com a sua palavra e deixou o poder em 2018, quando pela primeira vez desde 59, uma pessoa sem ser da família Castro assumiu o poder. Mas não se engane, o Raul segue na surdina e mesmo com 90 anos, participa ativamente nos bastidores da política de Cuba. O atual presidente do país é Miguel Díaz-Canel, mas a gente vai contar sobre a Cuba atual e o que está rolando no país um pouquinho mais pra frente desse episódio. Então espera aí. E antes da gente pular para o rolê atual, a gente queria falar de 2 pontos super importantes que cercam a história de Cuba até hoje: a política externa do país e, em especial, a relação de Cuba com a Venezuela e com os Estados Unidos. Mas para isso, a gente vai contar com a super análise do Ariel, que falou dos pontos mais importantes da política externa de Cuba, agora em relação à Venezuela. É uma relação bastante estranha, porque houve uma aproximação ideológica, entre aspas, comercial, de certa forma, na qual a beneficiada sempre acabou sendo Cuba, que é um país muito menor e, digamos assim, economicamente menos forte do que era a Venezuela há 15 anos. Né? Então, é algo interessante ver como, por uma questão ideológica, a Venezuela acabou, de certa forma, se tornando algo obediente a Cuba. Em Cuba, tem profissionais das mais diferentes áreas dentro dos organismos venezuelanos, militares, especialistas de inteligência, acadêmicos, muitos médicos também, levando em conta que boa parte dos médicos venezuelanos foram embora do país, mais ou menos metade dos profissionais médicos e 30% mais ou menos também a 40% das enfermeiras, isso nos últimos 8, 9 anos. Então, a chegada dos cubanos, já mesmo antes que começasse esse êxodo dos médicos venezuelanos, a chegada dos cubanos complementou uma certa parte daquele pessoal que foi embora, que eram venezuelanos. Mas isso já havia começado antes do êxodo, a chegada dos cubanos. É uma relação muito peculiar, que dá para as mais variadas teorias da conspiração. Eu não consigo ter alguma espécie de conclusão sobre essa relação que é muito sui generis. Mas o que sim fica claro é que há uma espécie de obediência por parte do regime em Caracas em relação à Havana, o que gera muitas críticas por parte da oposição venezuelana e certo incômodo por parte da velha guarda chavista, que não encara bem o Maduro, que é considerado como uma espécie de traidor da revolução. Enfim, há uma série de brigas internas em todos esses lugares, mas é uma relação bastante peculiar, porque geralmente quem costuma ter predomínio sobre outro país é geralmente um país economicamente poderoso ou militarmente muito mais poderoso, e não é o caso de Cuba. Então é como o pequeno domina o grande nesse caso. É um caso... também tem outra coisa que é verdade. A diplomacia cubana tem uma experiência enorme em todo... E eles tiveram que se adaptar muito nesses anos de muitos problemas. Especialmente quando a União Soviética desapareceu. Então, a diplomacia cubana é muito inteligente para poder conseguir algo desse estilo, né? De controlar uma série de coisas da Venezuela. E como a gente já falou muito nos blocos anteriores, os Estados Unidos odiavam Fidel e Cuba e colocaram diversas sanções contra o país. Quase travaram uma guerra e participaram de diversas tentativas de assassinato a Fidel Castro. Mas a gente te contou também que com a entrada do Raul no poder, as coisas se acalmaram e Barack Obama chegou até a fazer uma visita aos cubanos. Mas então você nos pergunta, o que rolou durante o governo Trump e o que mudou com a chegada de Biden? O Ariel contou tudo isso pra gente. Escuta só. Então, aí, simultaneamente, também você tem a chegada do governo Trump, que dá uma brecada nesse processo, e mais sanções, mais problemas. Lembrando que as sanções são Estados Unidos,
Cuba pode comerciar com o resto do planeta, aliás, como faz com a Europa, com o Brasil, com a Argentina, com todos os outros países, com a China, com a Rússia, que são enormes parceiros comerciais, a Índia, o México, que está ali do lado também. Mas mantém essa questão entre os Estados Unidos e entre Washington e Havana. E bom, se a gente está falando de Biden, a gente está falando de 2021. E no próximo bloco a gente vai te contar o que vem rolando em Cuba e o principal motivo desse episódio especial. Então, a gente já falou muito de história por aqui, e aí a gente vai te falar o que tá rolando lá em Cuba e o motivo dos protestos que levaram milhares de pessoas às ruas nos dias 11 e 12 de julho de 2021. Mas antes, a gente vai te contar quem é Miguel Díaz-Canel, o primeiro líder de Cuba depois de 60 anos dos Castros no poder. E a gente já vai adiantar aqui que não é porque nenhum Castro tá no poder agora que a família deixou de comandar Cuba. Isso porque, como a gente já disse antes, mesmo longe da presidência, desde 2018 Raul Castro segue atuante nos bastidores da política cubana. Miguel nasceu em 1960, um ano depois da Revolução, e nunca viveu em uma Cuba sem o comando dos Castros. Ele é filho da Revolução e foi escolhido por Raul para dar continuidade ao governo. Em abril desse ano, Miguel assumiu também o comando do Partido Comunista, o único partido do país que era comandado por Raul. Raul, como a gente já disse, está com 90 anos e após anos no governo, ele resolveu se aposentar. Mas obviamente que ele segue atento a tudo que está rolando. O Miguel, diferentemente do Fidel, não é carismático e, diferentemente do Raul, não tem a mesma autoridade e respeito quanto os Castros tinham. A sua figura também é diferente. Ele não usa o uniforme militar verde que a gente viu durante décadas usado pelos Castros. Ele tem uma imagem mais burocrática e, ao mesmo tempo, mais moderna. Ele tem perfil nas redes sociais e utiliza tablets e outros aparelhos eletrônicos, por exemplo. Na política, ele acaba sendo bem retrógrado e conservador, algumas vezes até mais do que o próprio Raul. E, inclusive, ele prometeu seguir com os valores da Revolução Cubana e as políticas implantadas por Castro. Ou seja, o governo cubano mudou apenas de sobrenome. E aqui, antes da gente continuar, é interessante trazer uma visão que o Ariel trouxe pra gente da história. Se você mencionar Cuba no Brasil, muita gente começa a berrar que é um comunismo enrustido e só. Mas o Ariel trouxe uma outra visão para isso, fazendo uma análise da situação atual do país. Escuta só. Então, Cuba não é mais o único país comunista seriamente mesmo no mundo hoje em dia, é só a Coreia do Norte. Cuba já não pode ser mais considerada comunista, levando em conta que comunismo é quando você tem 100% da atividade econômica nas mãos do Estado. É um híbrido, não saberia como classificar, mas Cuba hoje em dia já é um híbrido. Não chega a ser, evidentemente, como a China ou o Vietnã, como economias ultracapitalistas, até selvagemente capitalistas, mas que mantém o Partido Comunista no poder. Quer dizer, capitalismo para o povo e o Partido Comunista aferrado ao comando do país. Talvez Cuba no futuro seja algo assim. Não dá para saber ainda, mas poderíamos dizer que talvez exista uma chance disso. Dado todo esse contexto e agora que você sabe quem é Miguel Díaz-Canel, a gente vai te contar por que as pessoas saíram às ruas em julho de 2021 para protestar contra o governo pela primeira vez em mais de 60 anos. No dia 12 de julho, milhares de pessoas saíram às ruas para denunciar uma crise sanitária e econômica. Os manifestantes pediram pelo fim da ditadura e por mais liberdade. E esses protestos começaram na capital Havana, mas se estenderam por diversas cidades do país. Tá, mas na prática, o que realmente está rolando em Cuba? Vamos começar pelo problema que assola o mundo todo, a Covid-19. Inclusive, no dia da gravação desse episódio, as duas apresentadoras desse podcast finalmente tomaram a primeira dose da vacina. Mas enfim, continuando. A Covid em 2020 chegou a ser controlada na ilha. Acontece que esse ano, Cuba sofreu um surto que saturou os hospitais e muitos morreram por falta de medicamento e atenção médica, segundo os relatos da população. De acordo com a Johns Hopkins University, só para vocês terem uma noção, em dezembro de 2020, Cuba registrava em média 60 novos casos por semana, enquanto agora, em agosto de 2021, esse número elevou para 7.500. E antes da gravação desse episódio, Cuba ainda enfrentava falta de seringas nos hospitais. Lembra que a gente falou lá no segundo bloco que uma das grandes conquistas que Fidel se orgulhava era a educação e a saúde de qualidade? Pois bem, isso tudo caiu por terra nos últimos meses. Em relação à vacinação, a coisa não está muito melhor. Cuba chegou a desenvolver a própria vacina, mas boa parte da população ainda não teve acesso a ela. Bom, em meio à crise da Covid-19, que assola o mundo todo,
Cuba já vinha enfrentando uma crise econômica, que é uma das maiores desde a queda da União Soviética, como a gente já contou aqui. Bom, e o primeiro fator dessa crise econômica está relacionado à Covid, porque Cuba vivia muito de seu turismo, que reduziu drasticamente devido à pandemia no mundo todo. Além, obviamente, do embargo imposto pelos Estados Unidos, que inclusive é o que o governo cubano indica como o principal empecilho, o principal problema da economia. Mas assim, sendo bem clara com vocês, o que fez as pessoas saírem às ruas foi a fome. Por causa da crise, o governo começou a vender produtos de primeira necessidade em lojas especiais que só aceitam moedas livremente conversíveis, e não o peso cubano, que é o dinheiro que a população em geral tem acesso e recebe os seus salários. Então você já pode imaginar que rolou a falta de produtos super importantes para a sobrevivência, e as pessoas enfrentaram filas e filas para comprar óleo, por exemplo, além dos constantes apagões que assolam a capital e as outras cidades do país. O dólar, que é uma moeda que é mandada normalmente por parentes que estão exilados ou emigraram para outros países, também deixou de ser aceito pelo governo. Então você já conseguiu ter uma ideia da crise que está assolando Cuba. Mas quem são essas pessoas que estão protestando e qual o perfil delas? O Ariel fez uma análise bem bacana sobre isso. Escuta só. A geração que estava protestando é exatamente a geração jovem, tipo 20, 30 anos, mas também os, de certa forma, jovens de 40 e poucos anos. O que fica muito claro é que é um perfil muito diferente daquele perfil do cubano de Miami, entre aspas, que protestava antigamente. Pessoas cujas famílias haviam tido bens confiscados pela Revolução, algo assim desse gênero. Não, desta vez são intelectuais que já são filhos ou até netos de pessoas que cresceram na Revolução, que viveram na sua infância ainda um pedacinho com Fidel Castro, o resto com Raul Castro, e intelectuais, cantores, artistas plásticos, escritores, poetas, que antigamente, na sua juventude, eles encaravam a Revolução como algo progressista, como algo libertador, e que depois foram se desencantando com a Revolução. Então, por um lado, tem toda essa geração que ficou desencantada com a Revolução, com os rumos da Revolução, com a falta de eleições, com tudo isso. Por outro lado, não são fãs do modelo americano, mas tampouco são fãs do modelo cubano vigente. Então essas pessoas estão protestando, graças às redes sociais, esses protestos se magnificam de uma forma que antes não era comum. E as redes sociais que o Ariel contou foram determinantes para esses protestos. Porque não só chamou a população para as ruas, mas também mostrou para o mundo o que realmente estava rolando por lá, sem ser a versão oficial do governo. Isso só foi possível com a abertura e a disponibilização de acesso à internet que foram promovidos por Raul Castro, como a gente também já te contou aqui. E assim, obviamente, os protestos foram reprimidos pelas Forças Armadas e o presidente Miguel Díaz-Canel chamou a população que apoia o governo para um confronto com os manifestantes que eram contra o regime. Ele, inclusive, foi acusado de incitar uma guerra civil no país. O número de detidos não foi divulgado oficialmente pelo governo, mas estima-se que foram mais de 700 pessoas presas, segundo El País, e pelo menos uma pessoa morreu em um confronto entre manifestantes e polícia, segundo a BBC. Agora que você já sabe tudo o que vem acontecendo em Cuba nesses últimos anos e mais recentemente nesses últimos meses, a pergunta que todo mundo se faz é: o que vai acontecer agora? E a gente fez essa pergunta para o nosso entrevistado, que respondeu o seguinte. Então, se esses protestos irão gerar mudanças, é um mistério. Ainda essas coisas acontecem de forma muito gradual, ou acontecem também de forma tremendamente repentina. Até agora não aconteceram grandes mudanças, exceto algumas mudanças muito específicas e algumas medidas de abertura alfandegária por parte do regime cubano. Então, é um mistério o que vai acontecer. Eu suponho que a coisa lógica não quer dizer que seja a coisa seguida, é que talvez o governo cubano vai fazer alguma espécie de transição a longo prazo no estilo chinês ou vietnamita, aquilo que eu falei antes de capitalismo por povo, enquanto que o regime continua aferrado ao poder. Mas são sociedades muito diferentes. É bastante misterioso ver o que vai acontecer ali em Cuba. Eu não bato martelo por nada. A situação atual pode continuar durante décadas, como pode ter algum revertério imediato. Também tem que ver o que vai acontecer quando Raul Castro faleça, porque embora ele não esteja mais oficialmente no poder, ele ainda continua tendo um peso enorme.
né? Ele está ali vigiando. Então, é muito difícil saber o que vai acontecer em Cuba. Eu abomino essas coisas de bater o martelo. Vai acontecer isto ou não vai acontecer aquilo? Não sei. É um mistério. Temos que esperar para ver o que vai acontecer. Mas, de todas formas, é um fenômeno muito interessante. Do ponto de vista jornalístico ou sociológico, seja acontece o fim da ditadura ou não acontece o fim da ditadura, digamos, vai ser uma coisa muito, historicamente, vai ser muito interessante acompanhar todo esse processo, porque será um processo diferente dos casos do leste europeu e dos casos da Ásia, no caso da China e do Vietnã. Então é como o Ariel disse, o futuro do país segue um mistério. O que a gente sabe é que hoje, quase um mês depois do início das manifestações, pouca coisa mudou. Mas como sempre, o Papo de Inter segue atento e vigilante aos acontecimentos de Cuba e do mundo. E com essa análise mais que completa, a gente encerra o episódio especial do mês de julho por aqui. A gente queria agradecer de novo ao Ariel Palacios, que topou conversar com a gente e passar um pouco do conhecimento dele sobre Cuba e a América Latina. Sim, o nosso super obrigada, Ariel. E claro, a gente tem que agradecer você que sempre nos acompanha. Antes de encerrar, não esquece de compartilhar esse episódio para aquele parente que diz que o Brasil virou Cuba e para aquele amigo que ama a América Latina. Não esquece de seguir a gente lá no @Papo de Inter Podcast, tudo junto no Instagram, e no @Papo de Inter _ pod no Twitter. Então é isso, até a próxima semana. Até!